Olá, o circo emociona os espectadores, mas para que isso aconteça, há envolvimento de muita gente por trás do palco, e são as histórias desses trabalhadores que a jornalista Mirella Lemos conta no projeto Ensaio Circense, feito como trabalho de conclusão de curso de jornalismo no Mackenzie. Por trás do jornalismo digital, Mirella se utilizou de várias mídias, como vídeos, fotos e textos, para mostrar as histórias de pessoas que vivem do circo, como Petrônio Romero, Juliana e a família Mariano. O circo é o assunto do MAC Entrevista de hoje. E Mirella Lemos é a nossa convidada. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Como surgiu a ideia desse tema? A ideia surge por uma iniciação científica minha, quando eu tinha realizado no Mackenzie, no qual eu fui bolsista. E no meio do caminho eu descobri que a minha família é considerada uma nova geração de circenses, por mais que a gente não more em picadeiros, e enfim. E aí com isso eu vi um gancho, porque uma iniciação científica fica só ali no meio acadêmico e fica só ali para quem tem interesse em buscar. Então no TCC eu resolvi transformar e procurar outras famílias circenses e espalhar, né? Mostrar que existe, sim, ainda famílias circenses e que essas pessoas precisam ser conhecidas para serem lembradas. O que você sentiu em relação à sua família quando você estava entrevistando essas outras famílias circenses? Que eu sou muito privilegiada, mas ao mesmo tempo eu não dou o valor da arte que eu tinha dentro de casa mesmo. Porque eu lembro quando nova, meu tio escondia os sapatos debaixo da cama, mas ao mesmo tempo tinha um contraste de escutar ele sendo chamado por nomes ruins pela profissão. E só na pesquisa que eu fui descobrir que realmente é uma profissão, só que ela não é reconhecida como tantas outras que existem no Brasil. E aí eu tive vários encontros de perceber que as pessoas não têm direito nenhum. Eles nunca vão se aposentar, eles nunca vão, ser vistas como alguém que está numa universidade, e enfim, por mais que eles trabalhem muito. Por que você quis romper essa tradição de, fazer jornalismo? Por que você quis fazer jornalismo? Porque a minha família, o meu tio especificamente, ele é palhaço, e a gente pode considerar isso uma profissão, e ele também é ator. Só que minha mãe é costureira e vem de outras gerações, tudo mais. Minha mãe fez figurinos de espetáculos na minha cidade e ela também hoje trabalha em um ateliê de moda e tudo mais. Só que eu resolvi fazer jornalismo porque eu resolvi contar a minha história de uma maneira diferente por meio das fontes que eu conheço e das histórias que eu conheço e tudo mais. Por que o projeto se chamou Ensaio? O ensaio foi uma sugestão de uma amiga, veio da música do Cícero, que chama Ensaio Sobre Ela, onde na letra ele traz a sensação de estar dentro de um apartamento, brigando com uma namorada, um término muito ruim. Só que eu tinha que trazer isso pro meio artístico, né? Que é outra vertente, não tem nada a ver. E aí eu fui atrás da etimologia da palavra ensaio, que são textos curtos, mas intensos e profundos sobre temas irrelevantes. E aí eu resolvi colocar o ensaio, que futuramente eu posso falar sobre qualquer outro tipo de ensaio, ou a nossa vida, trazer também a filosofia de que a nossa vida é um ensaio mesmo, do que pode vir a ser no futuro e tudo mais. Por que você quis escolher esse formato digital? Porque eu queria que quanto mais pessoas tivessem acesso, para mim era interessante. Só que, por ser transmediático, eu queria que as pessoas tivessem acesso de outras maneiras, porque nós somos privilegiados de ter acesso à internet, mas tem muitos cantos do Brasil que não têm acesso à internet. Então, aí que veio a ideia dos lambes, que, sei lá, minha mãe podia estar andando na rua, encontrar um lambe
e conhecer aquela história de alguma maneira. E por meio das fotografias e tudo mais. Vim nessa ideia de trazer mais pessoas tivessem mais conhecimento sobre o circo. Você fez vários lambe-lambes pela cidade. Por que escolher essa forma de divulgação? Pelo mapeamento que eu fiz, eu descobri que algumas regiões de São Paulo tinham lona, antigamente. Só que com o tempo isso foi esquecido e tomado por prédios. Por exemplo, embaixo do MASP teve uma lona há um bom tempo atrás. E aí eu queria trazer de volta, ressignificar esses espaços que foram esquecidos, mas que um dia ainda existiu arte. No vários lugares, República e tantos outros lugares. Então eu instalei os lambes nas regiões onde tiveram exatamente, na Rússia, um centro de debate sobre o circo, eu coloquei lá também e outros cantos também. Eu queria ressignificar esses espaços. Após uma rápida pausa, continuaremos conversando sobre o circo com Mirella Lemos. O MAC Entrevista volta já. Estamos de volta com o MAC Entrevista, hoje com a presença da jornalista Mirella Lemos, batendo um papo sobre o projeto Ensaio Circense, tema do seu TCC no curso de jornalismo do Mackenzie. Qual a relação familiar entre as pessoas do circo? Família Mariano, o Petrônio e a Juliana? O circo é sempre uma grande família, né? Por mais que eles não sejam... Eles são parentes de sangue mesmo, moram no mesmo picadeiro, mas o circo proporcionou esses encontros. E se você faz circo, por mais que seja alguém que não é da família de circo, você se torna uma grande família. Então eu tentei ligar essas histórias de alguma maneira que contassem uma história só, que no caso era o circo. E é toda essa cultura que hoje em dia é tão esquecida. Qual a relação do circo com a comunidade? Com a Juliana, eu cheguei aí numa comunidade onde tinha uma lona de circo. E o circo lá, na região onde está instalada essa lona, era um lugar de tráfico. E de criminalidade, inúmeras coisas. E aí as pessoas daquela região enxergam a lona como uma ressignificação do espaço e como uma libertação também. Porque por ter a lona ali agora, eles têm como levar as crianças e lá elas têm acesso à educação, têm acesso à cultura. Então é bem emocionante encontrar essas crianças que não são de circo, são da comunidade, e mais por meio dessa arte, elas encontram rumos para a própria vida delas, sabe? Elas entendem que ali pode ser também uma libertação, da qual elas não precisam necessariamente ir para o crime ou também buscar um esporte, fazer educação física, porque o circo mesmo tem essa vertente de educação física e inúmeras coisas. Como eles se sentem, as pessoas que trabalham no circo, por não ter uma residência fixa? Eles acham maravilhoso. Eu conversei com a mãe da Juliana e para ela disse que na adolescência era a melhor coisa dela, a melhor coisa que ela tinha, que ela podia ir para qualquer lugar, que ela conhecia muitas pessoas. Ela diziam que os circos também serviam de encontros, né? Quando você chegava numa cidade, não é como hoje, que não é tão recebido, mas na época ela falava que o prefeito ia receber eles, que eles recebiam a chave da cidade, que era impressionante, era tipo Hollywood para ela. E só que a Juliana já tem outra visão, né?
E ela mesmo, pela idade, a mãe da Juliana diz que pela idade ela não pode mais viver itinerante, então ela fica a casa dela, no caso é um ônibus, em Osasco, do lado de um picadeiro. Só que antigamente esse ônibus viajava, mas hoje em dia, por causa da idade dela, ela não pode mais. Então, assim, são gerações diferentes. A Juliana continua a história da família, mas de uma maneira diferente. E não é mais itinerante, né? Porque agora ela tem uma filha e a situação do Brasil é outra também. Como é que se começa uma carreira no circo? No caso da Juliana, ela é de família já. A mãe nasceu no circo, o pai nasceu no circo, o avô nasceu no circo. Eles já tiveram muito dinheiro já por causa do circo. Só que no caso... Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Como começar uma carreira no circo? No caso, ela tinha uma família já no circo. Mas se, por exemplo, a gente que não tem uma família no circo quisesse começar uma carreira, como seria? Então, a Juliana, ela é professora de práticas circenses. Então, se você tem interesse, você vai lá e no picadeiro mesmo e tem aula de circo. Você paga um valor voluntário, tipo um valor simbólico, e você tem aula. E aí você pode já participar de editais e tudo mais, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Uma coisa é você que nasceu no circo e outra coisa é você que veio de fora, mas não deixa de ser não deixa de propagar a arte também, que isso é muito importante. Porque o circo tá na música, tá no cinema, tá em inúmeros lugares. Por mais que a gente não perceba isso. Quais dicas você daria, tipo, hoje em dia, para uma pessoa que quer começar o TCC? Que faça algo que tenha ligação com a sua própria história. Que toque, porque talvez no meio do caminho você pense em desistir, mas você precisa de motivações maiores para continuar. E talvez você seja a sua maior motivação para continuar o trabalho. Atualmente, como você está no mercado de trabalho? A intenção, tipo, projetos de contar histórias da Consolação por meio de um webdoc. Tem também editais de arte, que eu pretendo continuar com outras pesquisas, mas o mercado está bem concorrido. Mas se você gosta e pretende seguir na profissão, eu acho que vale a pena. Mirela, agradeço por você ter vindo hoje no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Sempre que eu precisar é só chamar. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo MAC Entrevista.